Fala, meus amigos, tudo bem com você? Ó, o tema de hoje eu vou falar sobre do prejuízo ao lucro, segredo do gerenciamento de risco que 97% dos traders ignoram e por isso você está pagando caro e não consegue ter consistência. Cara, mas antes de continuar nesse vídeo aqui, se você não assistiu o vídeo para você entender o porquê que a sua cabeça fica desse jeito e por que que você vive quebrando a conta, vou deixar aqui em cima no card aqui o vídeo Não Quebre a Conta. Assista esse vídeo porque isso pode abrir bastante a sua cabeça, entender o porquê que esses gatilhos acontecem dentro de você. Beleza? E se você está operando através de mesa proprietária, vou deixar também aqui um card com um vídeo muito top que eu coloquei como título assim, ó, não quebre a conta, né? Ou seja, você não tem como você quebrar a conta depois de assistir aquele vídeo, tá? Você vai entender o porquê que as pessoas quebram a conta. E aí, por isso que eu sempre falo assim, ó, eu avisei. Então, clica aqui e assiste esses vídeos depois de concluir esse daqui. Beleza? Vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês aqui sobre gerenciamento de risco, assunto que 99% das pessoas que quebram não gostam de assistir. Todo mundo quer o setup milagroso, o botão mágico do sucesso, aquele que você vai clicar uma única vez e vai fazer milhões de reais. E isso não existe. É por isso que vendedor de curso está cada vez mais rico e você mais pobre. É por isso que casas publicadoras como Empíricos e companhia, essas cada vez ficam mais ricas, mais bilionárias, porque tem faturamento já bilionário, e você fica cada vez mais pobre, porque você fica acreditando no conto, né, no copy. Né? Aprenda isso aqui, cara. Comigo vocês aprendem marketing digital. Copywriter. O que é copywriter? É um profissional que ele é especialista em escrever cartas de vendas que vão entrar dentro do teu coração, que vão ativar dentro de você emoções, gatilhos dentro de você, que vai fazer você pegar a tua carteira, ó, abrir a tua carteira, pegar um cartão, vou fazer a propaganda aqui, ó, da Modal, cartão da Modal, ó, vai abrir o cartão e vai passar o cartão e comprar o curso do teu guru favorito. Enquanto ele vai para Dubai, vai comprar carros importados, vai esfregar a BMW, a Porsche na sua cara e você acreditando que vai conseguir também. Beleza? Para isso não acontecer, você precisa começar a trabalhar o seu fundamento inabalável. O que consiste esse fundamento? Então vamos lá. Preparei um material top aqui, bacana para vocês. Vocês falaram que a minha cara estava muito grande na tela, então eu diminui minha tela, botei no meio aqui e aqui, agora vamos lá. Definição objetiva. Né? O que vem a ser o gerenciamento de risco? Qual que é a definição objetiva de gerenciamento de risco? Proteger o capital acima de tudo. É isso. Gerenciamento de risco serve para isso. Proteger o teu capital. Ponto. Não tem outra forma. Não, mas porque é para não sei o que, é para o operacional isso, para o operacional... Não. É para proteger o teu capital. Ponto. Agora, você precisa entender qual a diferença entre gerenciamento de risco versus, né, operacional. Cara, gerenciamento de risco é uma coisa, gerenciamento operacional é outra. Gerenciamento de risco é um contexto total do seu capital que você vai fazer a gestão ao longo do seu mês, ao longo do período em que você vai fazer as suas operações. O gerenciamento operacional é o seu dia a dia. É o quanto você definiu ali, e eu vou explicar um pouco mais para frente em detalhes isso. Quanto que eu loss, quanto que eu gain, com quanto eu paro. Eu faço 3 operações, 4 operações, 5. E se eu fizer 3 ou 4 ou 5 operações e não tiver atingido meu resultado, o que eu faço? Enfim, isso você vai aprender aqui. Beleza? Porém, nós temos a estatística como base do gerenciamento. E estatística, ela só tem como funcionar se você seguir a mesma coisa todo santo dia. Não adianta você falar assim, ó, se cruzar a média 9 com a 21, eu vou comprar. Se cruzar para baixo, vou vender, beleza. Aí o primeiro loss que vier, você fala assim, não, mas eu percebi que para ficar melhor eu tenho que colocar a média de 200 período. Aí você começa a fazer as operações, começa a dar bom. Aí chega uma hora que aquela média de 200 período dá um loss. Aí você fala, ih, rapaz, eu acho que isso aqui eu tenho que colocar VWAP, porque se o preço estiver acima da VWAP, eu só compro, abaixo eu só vendo. Você está percebendo que você vai construindo um Frankenstein e não é esse o problema está que você não tem a estatística. Então, você não tem como dizer que um operacional, um setup, um curso de um vendedor de curso não funciona se você não seguiu. Você já parou para pensar que todo vendedor de curso tem pessoas com depoimento? Tem o que inventa depoimento fake, paga as pessoas para mentir e tal. Mas você já reparou que tem pessoas reais em todos os vendedores de curso que têm resultado? Por que elas têm resultado? Porque elas seguiram. Então elas têm a estatística de gerenciamento.
Você precisa começar a buscar isso assim para ontem, beleza? Quais os erros que acontecem? Ó, erros comuns por falta de gestão. Cara, erro comum é entrei, ixi, não era para ter entrado. Nossa, eu achei que tinha dado a entrada aqui. Por quê? Você não está seguindo nada, então você vai fazendo as coisas no calor da emoção. Ah, eu entrei aqui, mas eu estou percebendo que se eu estopar nesse ponto aqui, eu vou tomar um loss assim, desnecessário, porque ele vai voltar. Enfim, e aí começa essas coisas na sua cabeça, entendeu? Então, o que é mais importante no mercado financeiro, dentro do quesito gerenciamento de risco? Sobreviver. Quanto mais tempo de sobrevivência você tem, melhor você fica nas suas operações. Então, esse é um fundamento, assim, base que você precisa ter, senão você não consegue nem começar, beleza? Você entendendo que esse fundamento, que essa base, ter esse número, ter essas informações, ela é imprescindível, você precisa vir para a trava de ouro. O que é a trava de ouro? Então, vamos lá, vamos para um exemplo prático aqui, ó. Por exemplo, porcentagem ideal de risco, 1 a 2%. Esse seria o mundo perfeito, 1 a 2%. A maioria não consegue seguir isso. Eu conheço pessoas que têm 100 mil, 1 milhão de reais na conta e não conseguem buscar 1 a 2%. Eles querem sempre mais e mais, e a gente já sabe o que acontece. Então, vou te dar um exemplo clássico aqui. Ó. Você tem 10 mil reais, tá? E você tem aqui um gerenciamento de risco aqui de 100 reais por trade. Isso é 1% dos seus 10 mil. Então, você pode trabalhar. Olha, se eu fizer 100 reais ou 200 reais, eu vou parar. Então, esse é um exemplo prático, simples, que todo mundo deveria seguir. Ah, eu pego uma mesa proprietária, Boni, mas se eu fizer isso aí, eu vou demorar muito tempo. Não, mesa proprietária é um caso à parte. Eu tenho vídeo aqui falando sobre mesa proprietária. Posso falar sobre gerenciamento de risco para mesa proprietária, mas para isso, você vai ter que escrever aqui no canal. Você vai ter que escrever um comentário dizendo assim, ó, eu quero gerenciamento de risco sobre mesa proprietária. Aí eu gravo um vídeo para você, beleza? Vamos lá. Mini índice, vou dar um exemplo no mini índice. Então, você pode trabalhar com 100 reais de loss, 100 reais de gain, entendeu? É uma forma simples e que te dá uma sobrevivência muito grande. Tá? No dólar, a mesma coisa, você pode trabalhar 100 reais de loss para 100 reais de gain. A questão é, esse risco total, né, versus o risco por operação, você vai conseguir seguir ele? Se você colocar assim, ó, 100 reais de loss no índice, por exemplo, 250 pontos, duas entradas de 250 pontos, por exemplo, você vai conseguir? Se você tomar 2 losses de 250 pontos, você vai conseguir parar naquele dia? E se você fizer 2 entradas e você conseguir 100 reais de gain, você vai parar naquele dia ou vai achar que foi muito rápido? Nossa, 10 horas da manhã é muito rápido, vou continuar. Então, essa trava, é por isso que eu chamo de a trava de ouro. Você tem que travar e tem que parar. E para isso, plataforma como, por exemplo, a Nelogica, que tem o Profit, você tem o gerenciamento de risco. Se você colocar lá 100 reais de perda, 100 reais de ganho, a hora que você encerrar a operação, a plataforma te trava até o final do dia. Você não consegue mais operar naquele dia, só no dia seguinte. Por que você não usa esse recurso? Faça essa pergunta a si mesmo. Beleza? Agora nós temos aqui a linha vermelha, cara, que aqui começa o negócio a ficar perigoso, né? Essa aqui é uma área extremamente restrita. Então, o que eu tenho a dizer sobre essa parte aqui para vocês, ó? Vou colocar aqui bonitinho, ó. Então vamos lá. Diferença entre stop técnico e stop financeiro, entendeu? Se você não sabe qual a diferença, comenta aqui embaixo para eu saber, no momento que vocês vão aprender aqui, mas para eu saber nesse momento que está aqui, enquanto você está assistindo, para eu saber que você não sabia ou que você sabia, coloca eu sei, eu não sei, enfim. Como definir isso daí, tá? Como é que você define o que é um stop técnico financeiro? Então vamos lá. Então imagina que você tem um topo numa operação, o preço começou a cair. Se você faz uma entrada, assim que ele firmou esse topo e colocou o teu stop atrás desse topo, isso nós chamamos de stop técnico. Por quê? Porque não importa o quanto de dinheiro que vai dar ali se o preço chegar ali e te estopar. Esse é o stop técnico. Tá? E é o stop mais difícil para o trader, principalmente os iniciantes, utilizarem. Por quê? Porque, assim, existe uma grande possibilidade desse stop ser caro nesse início para você. Você olhar e falar, nossa, mas é muito dinheiro. Mas é o stop que, já vou adiantar, é o melhor stop que você pode utilizar, o stop técnico. Ele vai te dar a maior condição de balanço do mercado para você ter proteção financeira. Beleza? E qual é o stop financeiro? É aquele que você já define de cara. Vou entrar nessa operação. Cara, se esse preço voltar aqui, eu quero perder no máximo 50 reais. Acabou, já está definido. Não importa se esse stop se ele está na mesma região do stop técnico, se ele ficou muito caro, se ele ficou barato, enfim, você já definiu aquilo e pum.
tá? Então essa é a diferença. Você vai usar a estrutura de preço que está se formando com topos e fundos. Então nos topos você faz o seu stop de venda e nos fundos o seu stop quando você busca uma operação de compra. Como que você define o stop de proteção do capital? Isso vai depender do teu emocional, tá? E para trabalhar essa questão do lado emocional, eu deixei um link aqui abaixo desse vídeo para você com um treinamento que eu falo sobre como você ter essa mente blindada, entendeu? Como que você se blinda e fique cada vez mais assim fera mesmo e no emocional para que você faça a coisa do jeito certo. Mas a primeira coisa você precisa saber quanto você tem de capital. Você precisa entender que você vai buscar entre 1 a 2% desse capital. Então, em cima desse 1 a 2% do capital que você tem, é que você vai determinar qual que é o stop que você vai utilizar. Por exemplo, eu dei aquele exemplo de 10 mil, 100 reais, eu vou trabalhar com 2 stops. Então, 2 stops, 250 pontos, show. Ou vou trabalhar com stop técnico. Então, pode ser que você tenha 2 ou 3 stops, dependendo do dia e da região que você for fazer a entrada, tá? Mas vamos dar um exemplo também prático aqui para você, ó. Então, vamos supor que você tem aqui, ó, 3 stops no dia. Acabou. Boni, eu vou trabalhar com 2 stops. Beleza, trabalhou com 2 stops. Pegou os 2 no dia, acabou o dia, parou o dia. Ah, não, vou trabalhar com gain. Vou trabalhar, se eu bater 3 gains ou 2 gains positivos, eu paro. Independente se chegou no meu objetivo financeiro, não, vou parar. Isso é um outro trade system que você pode usar para fazer esse gerenciamento de risco aí para você, tá bom? O stop médio, na verdade, aqui, deixa eu ajustar aqui. Stop médio. Não, desculpa, stop médico mesmo, que isso aqui eu vou fazer uma sátira pra vocês. Stop médico, né? Ele salva a sua conta antes de ir para UTI. Então, stop médio. Então, se você falar stop médio, não é de médio de pontos, não. Stop médico. É interessante você ter esse stop médio, porque vai te salvar. Porque não adianta nada você arregaçar hoje, você foi para UTI, e você vai ficar respirando por aparelhos, e aí quando você volta no outro dia, você fala assim, cara, eu tive que ser, fui entubado e não saí da intubação. Nem sei se é isso, assim que fala intubação. Fui entubado e não conseguiram me desentubar, porque o stop foi tão grande lá que eu tô ruim ainda. Então não adianta. Então o ajuste de stop ele deve ser conforme o horário e a volatilidade. Então, por exemplo, quando você está operando ali próximo das 10 horas da manhã no mercado de, por exemplo, B3, né? Próximo das 10 horas da manhã, 10 e meia da manhã, são horários que a gente sabe que vai ter alta volatilidade. É o mercado à vista abrindo às 10 e às 10 e meia o mercado americano. É óbvio que se você colocar um stop financeiro ali, você vai se lascar. É muito melhor você usar um stop técnico que fique caro para você aguentar aquele balanço da abertura de mercado. Beleza? Show de bola. Agora vamos aqui, ó. A balança da consistência. Aqui a coisa começa a ficar interessante, ó. A balança da consistência. O que consiste isso? Então vamos lá. Primeiro, conceito de relação risco-retorno. Cara, eu vou trazer aqui para você, ó, um exemplo de setup. Que isso é uma polêmica, porque assim, o vendedor de curso ele quer falar para você assim, ó, stop curto, alvo longo. Só que na prática, isso é muito difícil de fazer. São pouquíssimas pessoas. Vamos botar assim, ó, se 1% é lucrativo no mercado financeiro, desses 1%, 99% não consegue fazer isso. 99% não consegue pegar um stop curtinho e um alvo longo. Por quê? Porque você vai entrar numa operação com stop curto, aí vai lá, estopou. Aí você já fica, puta, meu stop, pequenininho, sei lá, 100 pontos, pequenininho. Aí você entra na operação, puta, outro stop, 200 pontos. Outra operação stop, 300 pontos. Você já tá assim, você já tá começando a pegar a máscara já de oxigênio, ela já tá quase aqui na frente, assim, ó. Você tá com a mão assim, ó, com a máscara. Aí você vai, entra de novo, cara, não foi. Nossa, ele andou 200 pontos, voltou, eu tive que sair no zero. Aí a máscara já tá aqui, ó. Aí você entrou na quinta, você já tá assim, ó. Nossa, já não sei se eu consigo da próxima vez. Você entendeu? Não vai rolar. Não vai rolar. Você é iniciante. Iniciante precisa ter pequenas vitórias. Então, eu vou explicar aqui, ó. Quando o vendedor de curso te fala assim, ó, o legal é você ter um stop de 1 para 2 ou 1 para 3, o que ele está te dizendo? Se você está disposto a perder, um exemplo, 50 reais numa operação ou 250 pontos, você tem que buscar 1 para 2 seria 250 pontos de loss para 500 pontos de gain, ou 250 pontos de loss para 750 pontos de gain. A questão é, quantos dias que você vê que o preço fica lateral, que de uma mínima até uma máxima, ele às vezes não anda 800, 900 pontos.
Então, qual a probabilidade de você conseguir fazer isso todo dia? É quase zero. É quase zero. Isso vai minar o teu emocional e você não vai conseguir fazer dinheiro, tá? Então, assim, o que eu recomendo para o iniciante? Sempre buscar operações curtas, operações scalper, para você ter pequenas vitórias. E para você ter pequenas vitórias com operações scalper, você precisa ir na contramão do vendedor de curso. Olha que loucura. Na contramão do vendedor. O vendedor de curso não fala stop curto, alvo longo, mas ele nunca te mostra uma boleta que teve esse stop curto ou alvo longo, né? Ele te mostra num gráfico parado. Parou o gráfico agora. Aí ele vai falar assim, tá vendo? Se você tivesse entrado aqui no nosso operacional, você tinha pego 500, 600, 1000 pontos. Só que você olhou para o gráfico, você viu que antes ele deu... Obviamente que ele fecha o gráfico, para você não ver isso, mas se você pegar aquele dia que ele está mostrando, você vai ver que antes ele deu 3, 4, 5 stop. Você já morreu antes. Você não aguentou esperar chegar a bola da vez, entendeu? Você já morreu antes. Porque você não tem bola de cristal para saber, não, eu vou entrar nessa porque essa é a que vai andar 1000 pontos. Não tem como. Até porque se soubesse, o cara não ia te vender um curso por 3 mil reais, né? 2 mil reais é o preço que eles vendem. Ele não ia te vender por esse preço. Ele ia te pedir um rim seu, um pedaço do pulmão, entendeu? Não tem lógica um negócio desse. Então o melhor cenário que eu acredito é esse aqui, ó. Cenário 2 para 1 ou 3 para 1. O que isso quer dizer? Eu quero buscar 100 pontos de gain. Então eu vou buscar 200 de loss para 100 pontos de gain. Ou 300 pontos de loss para 100 pontos de gain. Esse é o melhor cenário. Por que o stop tem que ser maior? Porque quando você entra na operação, o preço balança. E se seu stop for curto, você vai ficar estopando, quebrou. Não tem lógica. Tá? Então você precisa ganhar pouco com consistência. Olha que loucura, todo mundo falando para você, vem para cá que eu vou te ensinar a ganhar muito. Eu vou falar para você o contrário, e vem para cá que eu vou te ensinar a ganhar pouco. O que você prefere, ganhar pouco ou tentar ganhar muito e ficar só perdendo tudo? Aí faz o exercício mental você aí. Você prefere ficar perdendo, é só você seguir o que a guruzada tá passando para você. Tá? Agora, se você quiser realmente virar a chave, fazer dinheiro, tem que começar ganhando pouco com consistência. O que é melhor? Você começar fazendo 50 reais por dia, terminar o mês, ter um milei no bolso, ou você começar tentando fazer 250, 300, 500 por dia e terminar com menos 3 mil, menos 5 mil. Trade vencedor que vale mais que 3 perdedores. Essa é outra visão que eles ficam passando para você. Tá, porque é a visão do stop curto ou alvo longo. Não, se você tiver 3 trades perdedor, mas um que ganhar, você paga tudo. Só que esse um que vai ganhar, às vezes ele vai vir depois de 4, 5, 6 perdas. Ou às vezes não vai vir naquele dia. E você vai amargar aquela perda. Enquanto que aquela pessoa que estava fazendo scalper, com 3, 4 operações, ela já parou de operar naquele dia. Operações na prática, operações reais, comparadas, eu acabei de falar isso. Não rola. Se você comparar a visão de quem quer operar um alvo longo com stop curto, faz a pergunta que eu vou dar assim, o pulo do gato para você. A próxima vez que o guru falar para você que ele faz milhões lá com alvos longos, pede para ele fazer um vídeo de uma boleta daquele dia. Não pede de 10 anos atrás não, que ele sempre vai ter, tá? Eu tenho boleta aqui de 13 mil, de 19 mil, que eu também não sou bobinho também. Eu também preciso jogar o mesmo jogo que essa galera. Se você entrar no meu Instagram, as 3 primeiras boletas que estão fixadas lá, de 3, 4 anos atrás, é de 19 mil, de 14, acho que é 13 mil, 10 mil. Era o tempo que eu fazia isso. Pergunta se eu faço. Não faço. Mas dá para fazer 1.500, 2.000, 2.500 no dia. Isso aí eu faço. Com constância. Se isso faz sentido para você, não ter que levar o tempo que eu levei para chegar nesses ganhos que eu tenho aqui, eu posso te ajudar, tá? Vou deixar o link aqui abaixo da descrição para você fazer a degustação. Você sempre perguntar, eu queria degustar para saber se, né? Isso aqui, eu quero comer o método, né? Ninguém degusta faculdade, mas aqui o cara quer degustar. Então quer degustar? Tem de graça. Tá lá, vai lá, acessa lá infonegócio.com.br e assiste lá o nosso treinamento completo lá, chama Caixa Rápido. Depois você vai para uma parte mais avançada, aprende a parte de mentalidade que ninguém quer aprender. É chato aprender mentalidade, mas é o que vai fazer você ser um vencedor. Beleza? Ritmo do mercado. Cara, isso aqui é top, hein? Ó, horário de abertura, alta volatilidade, preocupação, tem que focar nisso. Tem gente que já dá 9,1, o cara já aperta o botão. Aí o preço só sobe, ele tá vendido, lasca. Deu 9,5, às vezes 4, o cara já tá com 10, 15 contratos e o cara tá lá numa venda e o preço só subiu. Ou o cara tá numa compra e o preço só desceu. O que adianta? Beleza? Olha, presta atenção nisso aqui, ó. Período do almoço.
tem muita lateralização e a alavancagem é menor, porque até os próprios institucionais, eles pegam lá os robôs deles lá, eles ativam e vão almoçar. O pessoal da Faria Lima lá tá tudo almoçando e sei lá, se lascando lá. Tudo que você ganhou de manhã, você tá perdendo entre meio-dia e 2 da tarde. Então presta atenção nisso. E no fim da tarde, o mercado é imprevisível. Por quê? Primeiro, tem a questão de notícia, tem a questão de economia, uma série de coisas que vão acontecendo ao longo do dia e que vão surtir efeito positivo ou negativo no final do dia. Por isso que é imprevisível, por isso que às vezes você está operando, de repente ele sobe 1.000 pontos, desce 2.000, sobe 400, desce 950, do nada. Você olha e fala, caramba, mas eu nunca ia imaginar que esse preço ia continuar caindo e ele caiu. Nunca ia imaginar que ia continuar subindo e subiu. Porque é imprevisível, tá? Por isso que você tem que adaptar, igual eu coloco aqui, ó, adaptação de stops conforme o volume. Então você tem que ver como é que tá o volume do dia ali. Pô, parece que o mercado não tá indo. Eu viro e mexo e falo pra galera, quando eu tô operando à tarde, eu falo, cara, meus scalpzinhos agora tá de tantos pontos, porque não tá pagando. Agora quando tá pagando, 50 pontos, 60 pontos por operação, dentro da estratégia do scalper dentro da operação, eu vou aumentando conforme conforme a música. Vai dançando ali e vamos fazendo. Entendeu? Vai dançando na boquinha da garrafa, a gente vai seguindo. Beleza? E por último aqui, ó, calendário econômico. Ver os horários que podem impactar, porque se você tem pouco capital, você tem que prestar atenção na notícia. Se você tem bastante capital, notícia não interfere em nada. Tá? Normalmente a notícia quando sai, já está precificado. Não tem, ninguém é bobinho, institucional, banco, ninguém é bobinho de olhar e falar, vamos olhar lá no Investing para ver o que vai acontecer agora. Eles são os formadores das notícias, entendeu? Então, eles já sabem, eles já precificam antes. Às vezes o preço que tem que subir, você vai ver que ele vai começar a precificar para baixo para quando sair a notícia subir. Ele já sabe que vai subir, entendeu? Às vezes é o contrário. Às vezes você já vai vendo o preço descendo, você fala, não, quando sair a notícia vai subir. Aí ele só faz um pullback e volta a cair. Por quê? Porque já estava precificado. Então é importante para quem tem pouco capital acompanhar, até para quem tem mais, mas principalmente para quem tem pouco capital. Beleza? Ó, e por fim, é a melhor habilidade que você tem que ter, tá? Aqui abaixo na descrição tem um curso completo aí para você ter a sua mente blindada aí. Então, ó, emoções afetam a execução do gerenciamento. Afeta de forma drástica o gerenciamento. Drástica, muito drástico. Então toma cuidado, tá? Você precisa ter esse controle emocional, cara, uma rotina diária, tá? Se você acessar no meu site, infonegócio.com.br, tem lá no blog, clique em blog, tem um artigo que eu escrevi sobre controle emocional no day trade. Cara, destrinche ali, é um artigo curto, leia ele, veja os tópicos item a item. Inclusive eu coloco nele lá até um formato de meditação, cara, que é muito, muito interessante você fazer aquele processo de respiração antes de operar e após operar, justamente para você ressignificar aquele momento e fazer daquele momento um momento bom sempre. Sempre que você tiver operações positivas, faça, e sempre que você tiver operações ruins, também faça, que você vai ressignificar o momento ali. Beleza? A força do stop automático e do alarme, cara, se você stop automático alarme que eu tô falando coloca o gerenciamento de risco do Profit, por exemplo, porque ele vai te alertar, você vai ver quando tá perto de chegar no teu gain, tá perto de chegar no teu loss, isso, cara, vai mudar drasticamente a sua visão, tá? Eu falo aqui de um exemplo real de um aluno que eu tive disciplinado, teve 850 de lucro após aplicar essa estratégia, mas eu não vou explicar aqui, tá? Eu vou deixar também um link aqui abaixo na descrição para você ter não somente essa história, mas algumas outras histórias que eu coloquei e exemplos práticos de gerenciamento de risco para você, tá? Eu deixei um PDF aí completo para você, 100% gratuito, só clicar no link aí. E autoconhecimento, gente. Saber parar é a parte da vitória. Saber parar. Às vezes você está num dia ali que você está vendo que, cara, não tem lógica o que está acontecendo e, cara, você precisa entender isso, cara. Você precisa entender que não adianta você fazer esse tipo de coisa, cara, de continuar. Não, eu vou depositar o dinheiro e vou voltar para as operações que vão dar certo, as operações. Cara, não vai dar certo. Entenda isso, não vai dar certo. Não vai dar certo. Por que eu falo isso daí? Porque eu vejo isso acontecer todo dia. Nos últimos 5 anos eu tenho mentorado várias pessoas e eu vejo isso acontecer todos os dias. Então pega esses 6 princípios que eu coloquei aqui e pratique. Faça acontecer. Porque o resultado vai vir. Sabe por que eu gosto de fazer esses vídeos aqui?
porque eu sei que isso aqui está sendo eternizado. Daqui 10 anos, 20 anos, 50 anos, alguém vai olhar isso daqui e vai falar, cara, tinha um maluco lá em 2025 que tava falando umas doideiras que é a realidade, cara. É o que eu sigo hoje aqui, é o que me fez me tornar lucrativo, que me fez ganhar dinheiro no mercado financeiro por 10, 20, 30 anos. Já parou para pensar nisso? Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo aqui, dá um like, compartilha aí com seus amigos. Escreve um comentário aqui, cara. Comentário é um negócio... Eu sou viciado, cara. Eu sou maníaco de comentário, gente. Eu respondo todo mundo. E não vou responder agora, não. Se daqui tiver 1 milhão de inscritos, 2 milhões de inscritos, eu vou responder, porque eu gosto de ler comentários. Eu gosto de ajudar as pessoas. Se você quiser ser ajudado, estar dentro da nossa comunidade, aprender com o nosso método. O método você pode começar gratuito. Se você quiser já dar um passo mais avançado, entra para a nossa comunidade, entra para o método completo, entra para um projeto nosso de automatização. Nós temos os robôs de investimento que podem te dar aquela tranquilidade para você começar do jeito certo, sem desespero, para pagar o boleto no mês que vem e aprender o day trade como profissão. Beleza? Tamo junto. Deus é bom o tempo todo e chamou. Até o próximo vídeo.